Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, por mais esta oportunidade que o Pai nos concedeu de aqui nos encontrarmos, planeta Terra, em mais uma experiência em corpos físicos. Agradecemos a Jesus de Nazaré, modelo e guia para toda a humanidade, por todos os ensinamentos belíssimos que Jesus nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco nestas páginas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar todos nós, aproveitarmos da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidades para o nosso esclarecimento. Então hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 44, que tem como título Ação. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca das nossas ações. O que estamos fazendo verdadeiramente de ações na nossa vida e para a nossa vida, para a nossa melhoria, para nos melhorarmos. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria de Carlos Bacelli e o Espírito Irmão José, também o capítulo de número 44 do livro Pai, perdoa-lhes. Então o capítulo de número 44 tem como título Não terias a ousadia. Então aqui é um título do capítulo já bastante interessante, onde Irmão José nos fala que se nós soubéssemos do nosso passado, o nosso patrimônio de problemas do passado, nós não teríamos a ousadia de apontar o dedo, de falarmos muitas coisas acerca de outras criaturas, nossos irmãos e irmãs de jornada. Então aqui ele começa nos dizendo o seguinte, acerca deste não terias a ousadia. Então ele nos diz o seguinte, se tivesses acesso ao teu passado de culpas, não censurarias a ninguém. Então aqui ele nos chama atenção em relação ao nosso passado de culpas. Se nós tivéssemos acesso a este passado de culpa, nós não censuraríamos ninguém. Se pudesses prever o destino que a qualquer momento és capaz de cometer, os desatinos que a qualquer momento és capaz de cometer, não te atreverias a julgar a quem que fosse. Então aqui nos chama atenção em relação ao nosso comportamento, que ao mesmo tempo em que nos encontramos aparentemente em equilíbrio, nós já podemos cometer desatinos devido à nossa invigilância. Então aqui nos chama atenção que se nós pudéssemos prever o desatino que a qualquer momento cada um de nós é capaz de cometer,
não nos atreveríamos a julgar o comportamento de ninguém, porque em muitas situações nós descemos ou desceremos a uma condição inferior àquele que nós estamos julgando. E ainda ele diz o seguinte: se avaliasses bem as tuas inclinações negativas, viverias com justificado receio de ceder ao assédio delas e exteriorizá-las de inesperado. Então aqui ele nos chama atenção em relação àquela necessidade de avaliarmos constantemente as nossas inclinações negativas, porque se avaliássemos bem as nossas inclinações negativas, nós viveríamos, sem sombra de dúvida, com justificado receio de ceder ao assédio destas inclinações negativas. Vigiaríamos mais, conforme nos chama a atenção Jesus. E ainda, irmão José nos chama a atenção para o seguinte: se considerasses que, na maioria das vezes, és comandado por emoções que não consegues controlar, pensarias demoradamente antes de emitir uma única opinião sobre determinado assunto. Então aqui ele nos chama atenção sobre aquelas situações em que nós não conseguimos comandar ou controlar as nossas emoções, onde ele nos diz que és comandado por emoções que não consegues controlar, ou seja, não conseguimos, na maioria das vezes, em muitos momentos, em muitas situações, não conseguimos controlar as nossas emoções. Então ele diz, se nós pensássemos em relação a isso, nós pensaríamos demoradamente antes de emitir uma única opinião em relação a determinado assunto e também em relação às pessoas. E ainda ele diz o seguinte: se percebesses as oscilações de tua personalidade, sempre em trânsito da luz para a sombra, tratarias de ser mais humilde, combatendo sem tréguas as tuas imperfeições. Porque nós estamos aqui na Terra não para combater as imperfeições dos outros, apontarmos e combatermos as imperfeições dos outros. Nós nos encontramos aqui para descobrirmos, para identificarmos e combatermos em nós as nossas imperfeições. Então a nossa luta, ela precisa ser constantemente no nosso interior, de nós para conosco mesmo. Não estamos aqui para lutarmos contra as outras pessoas. Estamos aqui para controlarmos estas oscilações de personalidade que, conforme ele nos diz aqui, constantemente estamos em trânsito da luz para as sombras. Então nós, sem sombra de dúvida, precisamos nos comportar com mais humildade e nos esforçando constantemente para termos menos oscilações destas zonas de trevas para a luz ou da luz para a sombra, para permanecermos muito mais tempo na luz do que na sombra. E por último, o irmão José nos diz o seguinte: se, enfim, procurasses viver com maior consciência de tuas muitas mazelas, não terias a ousadia de sequer efetuar insinuações maledicentes com que intentas prejudicar os teus semelhantes. Então aqui ele nos fala sobre esta situação, se nós realmente procurássemos viver com maior consciência de nossas muitas mazelas, que ainda carregamos conosco devido à nossa teimosia, devido à nossa ignorância, devido à nossa rebeldia em relação às leis divinas, nós
não teríamos a ousadia de sequer efetuar insinuações maledicentes com que intentas ou que nós intentamos prejudicar os nossos irmãos de jornada. Então é isto que irmão José nos traz como reflexões para a nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso interior, conforme nos diz aquele filósofo antigo que a doutrina espírita nos lembra, aquela frase belíssima atribuída a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Então é preciso que nós nos conheçamos para realmente começarmos aquele esforço de transformação. Porque se nós não nos conhecermos verdadeiramente, para identificarmos, conforme irmão José nos disse aqui, as nossas mazelas ou as mazelas que teimamos carregar conosco, como iremos combater em nós estas mazelas? Como eu irei iniciar realmente um processo de combater em mim mesmo, no meu interior, o egoísmo, se ainda eu não me reconheço, não me identifico como uma pessoa ainda altamente egoísta? Como eu irei combater no meu interior, na minha consciência, aquela condição de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, se eu ainda não me identifico ou não consigo identificar ou não me aceito como tal? É preciso que eu me conheça para que realmente eu comece um processo de transformação. E aí nós começamos aqui nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 44 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Ação. E aí ele começa este capítulo exatamente lembrando palavras do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, quando Paulo escreveu aos Coríntios esta belíssima epístola aos Coríntios, e falando a todos nós até os dias de hoje. Então ele nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui ele escrevendo aos Coríntios, incentivando eles para o trabalho no bem. Então ele nos lembra que nós precisamos ser firmes e constantes, inabaláveis na nossa fé, sermos abundantes na obra do bem, na obra do Senhor Jesus, porque o trabalho com o Senhor Jesus, ele jamais será em vão. E aí Emmanuel começa aqui as suas reflexões nos dizendo da seguinte maneira: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Então aqui ele nos fala que na nossa luta, no nosso caminhar, no dia a dia, todos nós somos obrigados, todos nós, sem sombra de dúvida, conforme nos diz aqui Emmanuel, somos obrigados ou impelidos a várias operações para avançar no caminho. E é preciso fazer esforço constante para este avançar no caminho. E aí aqui ele relaciona, elencou aqui várias ações que nós precisamos praticar na nossa caminhada para avançarmos constantemente. Então ele nos diz que estas várias operações para avançarmos no caminho significam que nós sentimos, sim, sem sombra de dúvida nós sentimos, nós desejamos, nós também pensamos, nós também falamos. E ainda ele nos diz que além de sentir, de desejar, de pensar e falar, nós também estudamos. Sim, sem sombra de dúvida, nós estudamos constantemente e ainda nós, ao passo que estamos estudando, nós aprendemos.
nós aprendendo, nós também ensinamos, via de regra, nós ensinamos aos outros aquilo que nós tenhamos aprendido, pelo menos em parte, pelo menos a algumas pessoas. E ainda ele nos diz que após ensinarmos, nós também analisamos no nosso caminhar, nós normalmente vamos analisando constantemente e ainda nós trabalhamos. Então, nestas várias operações que Emmanuel nos fala aqui para avançarmos no caminho, então ele, conforme ele nos diz aqui, nós sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos e trabalhamos. E aí na sequência Emmanuel elenca todas estas palavras em atitudes, em ações verdadeiras. Então aqui ele nos diz que entretanto, após elencar todas estas várias operações, estas várias ações ou atitudes para avançarmos no caminho, então ele diz que entretanto é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Então aqui ele começa pelas duas primeiras palavras, o sentir e o desejar. Então ele nos diz que é preciso sentir a necessidade do bem. Então é preciso verdadeiramente nós observarmos constantemente e sentirmos a necessidade do bem onde nós nos encontrarmos, o bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Então, para desejarmos com acerto e realizarmos com acerto, é preciso que nós verdadeiramente sintamos a necessidade do bem de todas as criaturas. Então, aí na sequência ele diz que após sentir de forma correta e desejar, então desejar com acerto para pensar honestamente. Então aqui ele avança para as outras duas palavras. Então ele diz que desejar com acerto, ou seja, se nós verdadeiramente agirmos com vigilância constante, conforme nos orienta Jesus, nós iremos desejar com acerto, no bem e para o bem, para pensar honestamente. Então, desejando com acerto, nós pensaremos honestamente. E uma vez pensando honestamente, nós iremos, conforme ele diz aqui, pensar honestamente para falar aproveitando. Então, uma vez nós aprendendo a pensar de forma honesta, nós iremos falar também aproveitando, falar corretamente. Como está hoje o uso do nosso verbo? Estamos vigiando constantemente o nosso pensar, o nascedouro do nosso falar, na nossa consciência, pensando corretamente para também falarmos corretamente? Então aqui ele nos fala que é preciso pensar honestamente, pensar corretamente, para que possamos aproveitar a nossa fala. E aí ele diz na sequência que falar aproveitando para estudar com clareza. Então é preciso que aprendamos a falar com proveito para que possamos estudar com clareza. E uma vez falando corretamente, ou melhor, pensando honestamente, falando corretamente para estudarmos, e uma vez estudando com clareza, aí nós avançamos para adiante, conforme ele nos diz aqui, que estudar com clareza para aprender com entendimento. Então é preciso que tenhamos clareza no nosso estudar para que possamos aprender com entendimento. E uma vez o aprender com entendimento para conhecer discernindo. Então é preciso que nós conheçamos verdadeiramente, de forma correta, aprender correto, falar honestamente, pensar honestamente, para ensinar com bondade. E aí ele diz que ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem,
porque em verdade todos somos diariamente constrangidos à ação e, pelo que fazemos, é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Estamos agindo corretamente conforme ele elencou aqui todas essas ações, todas estas atitudes na nossa vida para subirmos verdadeiramente à luz, para realizarmos esta subida ou esta sublimação em ascensão à luz, ou estamos agindo ainda incorretamente e descendo à treva? E prestemos atenção que, conforme ele diz aqui, que todos nós somos diariamente, constantemente constrangidos à ação. E pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Então aqui ele deixa de uma forma muito clara, conforme já falamos em outros momentos, que o nosso destino está em nossas mãos. Nossas mãos, simbolicamente, ou seja, em nossas atitudes. Então aquela frase que via de regra nós falamos ou ouvimos falar, que o nosso destino está nas mãos de Deus, não está correta, porque o nosso destino não está nas mãos de Deus, não é Deus quem define o nosso destino. Nós somos amparados, nós somos sustentados, constantemente recebemos tudo o que precisamos de Deus, mas o nosso caminhar é decidido pelas nossas atitudes, conforme ele nos diz aqui, depende de cada um de nós, de acordo com as nossas atitudes, nós estamos decidindo e definindo o nosso próprio destino. Então, que possamos verdadeiramente, conforme nos fala aqui Emmanuel, que possamos nos esforçar, que possamos, através daquela vigilância constante, sentirmos de forma correta, desejarmos o bem a todos e para todos, também de forma correta e agindo corretamente, pensando honestamente e corretamente, falando com propriedade, ou seja, usando o nosso verbo também corretamente, lembrando constantemente como usou o verbo Jesus para usarmos e imitarmos Jesus no uso do nosso verbo, estudarmos também constantemente para aprendermos e, uma vez aprendendo, ampliarmos estes conhecimentos, ensinando a outras criaturas aquilo que tenhamos aprendido e também analisando constantemente o nosso caminhar e trabalhando constantemente no bem para a nossa sublimação. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concederam de aqui nos encontrarmos reunidos com vocês virtualmente, nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para mais uma vez estudarmos juntos estes belíssimos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz do Cristo conosco sempre e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade a esses estudos, a estas reflexões. Que Jesus possa permanecer conosco constantemente e nós, por nossa parte, nos esforçando para permanecermos com Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.